No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Oi pessoal, eu sou o Rony do Cabeceira e hoje ao meu lado eu tenho a honra de trazer para vocês o nosso querido pastor Antônio, pai da Livinha. Sim, ele é pai da Livinha, aquela menina que fala de política nas redes sociais. E aí, pastor Antônio? E aí, Antônio? Né? Pelo amor de Deus! Aquela menina chique. E que tá aqui palpitando já, com 2 minutos de vídeo, cara. Pô! Oi, Livinha. Oi, Antônio. Olá! Antônio, a gente tá muito feliz em recebê-lo aqui, viu? É uma alegria estar aqui com vocês também, não apenas para essa nova fase do projeto que o Rony daqui a pouquinho vai explicar, mas porque eu sou um amante de leitura, de literatura, né? Desde pequeno as pessoas falam, lá em casa inclusive, que eu sou meio estranho, mas desde muito cedo me apaixonei por leitura, inclusive me formei para isso, eu estudei isso. Não sei se você sabe, Rony, né? Me formei em letras devido à paixão que eu tenho por linguagem e por literatura. Que legal. Gente, é definitivamente a pessoa que a gente podia trazer para fazer feat com qualquer tipo de conteúdo, né? Inclusive, quem sabe seu telefone não toca por aí nos próximos dias. Mas hoje em específico, pessoal, a gente tá dando início a um projeto a longuíssimo prazo, né? Assim, dá para perder de vista quando vai terminar esse projeto, mas é um projeto muito legal, assim, muito importante, eu acredito que para todos nós aqui do Cabeceira, que vai ser o projeto das resenhas dos livros da Bíblia. Fala sério. Muito bom, né? É interessante a maneira como você está colocando os livros da Bíblia, né? Porque as pessoas às vezes têm a ideia de que a Bíblia é um livro. Mas a Bíblia é uma coleção de livros, é uma biblioteca. Exatamente. Né? E nós vamos nos próximos meses aí falar sobre todos os 66 livros que estão aqui dentro. Eu ia falar aqui nesse livro, mas ele acabou de me corrigir dessa Bíblia, que estão aqui nessa biblioteca. E a começar de Gênesis, que é o começo de todas as coisas, que é o livro que hoje a gente vai começar a desbravar aqui juntos, falar bastante coisa, bastante curiosidade acerca desse livro e também um pouco sobre o enredo propriamente dito, né? O enredo, as histórias que acontecem aqui em Gênesis. Pessoal, por que eu queria falar sobre a Bíblia no Cabeceira? Porque eu acho que independente de qual seja a sua fé, a sua crença, é importantíssimo que você tenha contato com esse livro que não é? É um livro que... Acho que é assim o dia todo, ela assim na minha cara. Não é? Eu não tenho moral nesse Cabeceira. Não, gente, sério, é um livro... Convenhamos, gente. Que outro livro dividiu a era, assim, sabe? A gente conta o tempo a partir de Cristo, que conta a história de Cristo aqui na Bíblia. A gente tem até hoje milhares de seguidores das histórias, né, e da crença que vem proposta aqui dentro desse livro. Não é só um livro, eu acho que todo mundo precisa ao menos conhecer um pouco o que está escrito aqui na Bíblia. Com certeza. É um livro diferente, é um livro que contém livros, como a gente disse aqui, uma biblioteca, mas que está subdividido em 2 partes principais. É o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, e o Novo Testamento, que é marcado justamente, como o Rony colocou, pelo nascimento de Cristo, né? A gente vive na nossa sociedade ocidental, e isso se convencionou para o mundo todo praticamente. Sim. O calendário cristão é antes de Cristo e depois de Cristo. Isso está aqui na Bíblia, o antes e o depois, né? É fundamental. E, Rony, né, é interessante a gente ressaltar que, como você colocou, independentemente de crença, de religião, o que seja, o valor literário que os livros da Bíblia têm. Sim, verdade. Às vezes as pessoas pensam, isso é mais um livro de religião. Mas não, como são diversos livros, há diversos estilos, aqui tem poesia, aqui tem narrativa histórica, aqui tem questões épicas, tem livros que se aprofundam, inclusive em questões como direito, como legislação e tudo mais, né? Isso vai ser certamente falado nos próximos episódios também. Sim. Mas assim, é riquíssimo, é riquíssimo. Sim, a gente conversava, inclusive, pouco antes de começarmos a gravar aqui o vídeo,
a respeito disso, né? Sobre a riqueza que a gente já encontra desde esse primeiro livro aqui de Gênesis. Gênesis, então vamos lá. Gênesis, ele é o primeiro livro que a gente vai encontrar aqui, né? Na Bíblia, dentro da Bíblia. E ele é o primeiro livro também do Pentateuco, né? Que é conhecido ali como a Torá, como os livros da lei. E, assim, a gente estava até conversando sobre se é consenso que Moisés escreveu Gênesis, porque eu sempre soube isso, e o Antônio estava me explicando, meio que né, assim... Há uma discussão, né, sobre a autoria, não apenas de Gênesis, mas dos 5 primeiros livros, se foi Moisés ou não. Eu tendo a crer, como a maioria, de que foi Moisés que escreveu pelo menos a maior parte do Pentateuco. Por qual razão? Porque Jesus se refere a Moisés como o autor da lei, como quem codificou, como quem escreveu a lei. Isso para mim já é um respaldo mais do que suficiente. Embora eu creia, isso foi uma discussão legal que a gente teve agora há pouco, que Moisés bebeu de algumas fontes anteriores da tradição, né? Porque Moisés não estava vivo quando tudo estava acontecendo. Na verdade, a maneira como começa Gênesis ninguém estava vivo, né? No princípio de que Gênesis levanta, e por isso tem essa riqueza tão grande, questões como eternidade, a maneira como o mundo foi criado, se foi Deus que criou, por que o mundo não é perfeito? E aí a gente vai entender, tudo isso está contido aí nas narrativas de Gênesis. E Moisés, evidentemente, não estava lá quando tudo foi criado. Como ele recebeu essa informação? Aí existe uma questão de fé, né, sobre a inspiração da palavra de Deus e tudo mais, mas há provavelmente tradições escritas ou verbais que chegaram até Moisés, né? Eu estava conversando que se você pegar, por exemplo, o capítulo 1 de Gênesis, Deus é referido por um dos seus nomes, Yahvé. E aí tem toda uma narrativa da criação. No capítulo 2, parece que se repete a narrativa da criação, sobre a criação. Mas Deus está descrito ali como Elohim, que é um dos outros nomes de Deus. Sim. E se você pegar no livro de Gênesis, todas as vezes que aparece o nome Yahvé, você tem uma narrativa com começo, meio e fim. E se você pegar onde está Elohim, você vê também começo, meio e fim. Então dá a impressão de fato que são 2 fontes que chegaram até Moisés e Moisés fez uma compilação. Eu creio dessa forma. De alguma maneira, Moisés tinha os relatos da criação que foram passando oralmente. Você vai ver que Gênesis também tem uma série daquilo que é chamado de genealogias, fulano que gerou fulano. Sim. E essas pessoas foram transmitindo no decorrer dos séculos aquilo que elas receberam dos seus antepassados. Sim, muito legal, exatamente. Isso que ele acabou de falar, na hora que ele me falou ali atrás, que a gente estava no outro estúdio aqui do lado, eu fiquei tipo, nossa, que da hora. Agora vocês estão entendendo porque a gente traz gente grande pra falar de livro grande, né, pessoal? Quando que eu, Livinha, Liv e Bia ia falar disso, né, gente? Pelo amor de Deus. E a Gi, é claro, é porque ela não tá aqui no meu campo visual. Agenda do cabeceiro, pessoal. E uma coisa que eu falava com o Antônio antes mesmo da gente chegar aqui também para gravar o vídeo é sobre a importância de Gênesis para a compreensão de todos os outros livros que estão aqui na Bíblia, né? Porque até mesmo a questão da genealogia, que ele mesmo falou que tem em Gênesis, a gente vê o início da genealogia aqui e a gente vê que ela só vai ser concluída depois lá nos Evangelhos, lá no Novo Testamento, Exato. Com o nascimento de Jesus, que faz parte ali, né, da descendência de Abrão. E a gente vê também vários inícios aqui que vão ter desfechos pro final da Bíblia, né, como por exemplo até mesmo o plano de salvação ali, de Jesus se fazendo homem e morrendo por nós na cruz. E talvez se a gente não tivesse Gênesis, a gente não entenderia o porquê dessa necessidade, né, de Jesus se fazer homem. Salvar do quê? Como que o pecado entrou em contato com a humanidade? Tudo isso a gente vê aqui em Gênesis, né? Em Gênesis a gente vai ver o princípio de todos os conceitos ali relacionados ao relacionamento de Deus com o homem, do homem com o pecado e da necessidade da salvação e tudo isso. Então vamos entrar um pouco já pro enredo de Gênesis, aproveitar que a gente está nessa pegada? Claro, vamos sim. Só uma coisa, Rony, interessante dentro disso que você falou, eu estava lembrando aqui, que essa narrativa da queda do homem, da entrada em cena do pecado na história da humanidade, que produziu esse mundo menos do que perfeito que a gente vive, é chamado pelos estudiosos de proto-evangelho, o primeiro evangelho. Então a gente vê ali
No primeiro livro da Bíblia, já, como o Rony mostrou aí, a semente do Evangelho, aquilo que viria depois, dá para você compreender tudo. Então, a gente vê basicamente em Gênesis todas as temáticas, os dilemas humanos já retratados ali. Por causa disso, é o livro dos começos, são as origens, né? Sim, eu particularmente eu sou uma pessoa que amo começo de livros, assim. Eu acho que até mesmo Nárnia, que é um dos meus livros favoritos, gente, eu tô conseguindo fazer um paralelo de Nárnia com a Bíblia, que nada a ver, né? Mas eu acho que até mesmo... Mas tem. Vários. Mas até mesmo Nárnia, por exemplo, me veio à mente porque é um dos meus livros favoritos. Um dos que eu mais gosto é o primeiro ali, que é O Sobrinho do Mago, que é justamente como tudo que conta, né, o começo de Nárnia. E assim, a gente vê que vários livros aleatórios, desde a ficção, a fantasia, usam, né, essa questão de mostrar os começos e tal, porque a própria Bíblia começa mostrando o começo de todos os começos, né? Aqui a gente vê em Gênesis a origem de absolutamente todas as coisas, a origem da natureza, a origem da matéria física, de qualquer tipo de coisa, do firmamento, até mesmo a origem da humanidade. Os 2 primeiros capítulos, o Antônio já falou sobre isso aqui, eles vão falar um pouco sobre a criação, né? Até que você falou que ambos vão falar basicamente a mesma coisa e tal. Os 2 primeiros capítulos de Gênesis vão falar sobre a criação e como ela se deu. Aqui nesses 7 dias que a gente também discutiu ali atrás, se são ou não literais, né? Inclusive, quer falar sobre isso? Sim, é interessante observar, né? Algumas pessoas levantam sempre essa questão que, se você mergulhar a fundo, não há um conflito entre a Bíblia e a ciência, por exemplo. Até porque a ciência, o conceito de ciência também é relativo. Sim. O que era conhecimento científico, por exemplo, no período da Renascença, Galileu, Copérnico, que houve toda aquela confusão, apesar de eles terem trazido luz sobre alguns fatos, hoje as teorias deles e os achados deles tiveram que ser revistos, aperfeiçoados e tudo mais. Então o conceito de ciência não é tão estático como as pessoas gostariam que fosse. E a Bíblia não é um livro de ciência. Embora eu acredito que o relato é correto e verdadeiro, inclusive na sequência que as coisas vão aparecendo, que Deus vai criando todas as coisas, é uma sequência lógica. Há cientistas que respaldam a ordem com que está descrito ali. Eu particularmente entendo não 7 dias literais de 24 horas, mas eu entendo 7 eras longas, com séculos, talvez milênios. E isso não entra em contradição com o fato de que nós cremos que a Bíblia é infalível, de maneira alguma. Esse conceito de dia dentro da Bíblia muitas vezes é algo muito mais longo. Por exemplo, quando se fala o dia do Senhor, não é um dia de 24 horas, é um momento da volta do Senhor, que pode ser muito inferior, né, como um relâmpago, ou pode ser algo, o tempo de preparo pode ser muito longo também. Então não há um choque nisso. Há outras pessoas que acreditam em 7 dias literais, mas isso não gera nenhum conflito entre a nossa fé e aquilo que é achado científico, né? É muito interessante. E antes de você partir, Rony, aí para o enredo mesmo, que é bastante interessante, outra coisa que as pessoas às vezes levantam é que principalmente o início da Bíblia trata de mitos, né? Que é uma verdade elevada, mas os fatos não são verdadeiros. Sim. Nós cremos sim na verdade elevada, naquilo tudo que o livro dos começos, né, o Gênesis traz, então aponta para algo maior até mesmo do que a narrativa, mas a narrativa é verdadeira e dá suporte a essas verdades, certo? Então nós, de antemão, eu quero deixar claro minha posição, eu discordo dessa ideia de que a Bíblia é uma narrativa mitológica. Sim. Não é. Ela é verdadeira, mas você tem que ter as ferramentas para estudar e extrair a verdade e extrair a questão toda de gênero literário, que a gente já falou um pouquinho na introdução aqui. Sim. Eu acho que isso ainda faz dessa leitura ainda mais especial para nós, porque ela nos coloca dentro, né, da história. A gente entende aqui não só uma história de pessoas aleatórias, de Adão, de Eva, de Noé, de Abraão, a gente entende o nosso papel aí, né, na continuação disso tudo que se inicia aqui em Gênesis. Então, bom, se o primeiro e o segundo capítulo já vão explicar aí toda a criação de forma bem organizada, o terceiro capítulo já vai logo para a queda, né? É logo no comecinho da Bíblia a gente já vê como que o pecado entrou em contato aí com a humanidade, né? Como que Adão e Eva
pecaram contra Deus ali, sendo tentados pela serpente e comendo do fruto, que era o único fruto que eles não podiam. Eu acredito que a maioria das pessoas já conheça essa história. E ali a gente vê também como que a criação acabou se modificando daquilo que Deus, a princípio, criou para ser, né? A partir de quando o pecado entrou em contato com a humanidade, várias vertentes, né? Não só a humanidade mudou. Aqui no capítulo 3, quando o Senhor pega ali Adão e Eva, logo após eles pecarem, Deus ali lança algumas maldições a respeito do homem, da mulher e também da serpente. Então, para o homem, ele fala que a partir dali ele ia precisar agora se sustentar com seu suor, e fala que a terra teria espinhos, ervas daninhas, ervas danosas, e que, enfim, a gente vê ali toda a criação se modificando por conta desse pecado. Que a mulher teria muita dor ali para gerar, né, para dar continuidade na sua geração, para parir, no caso, né? Parir é feio. E enfim, eu separei aqui um versículo 15, que então é Deus falando diretamente com a serpente, porque eu acho um versículo muito interessante pra gente comentar a respeito, que ele fala assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então eu acho que já aqui, né, talvez se a gente estivesse lendo isso sem nenhuma referência dos próximos livros, depois de tudo que aconteceu, a gente não entenderia, mas aqui a gente tem talvez entendimento da primeira menção que Deus faz aqui na Bíblia já sobre a vinda de Jesus e como ele faria como homem para fazer todo esse plano, né, de salvação, de redenção da humanidade. Não é? Exato. Spoiler. Sabe aquele negócio que você só entende... Sabe aquele detalhe do filme que você só entende quando você já assiste ele de novo? Porque você já viu o meio dele, assim. Então, é mais ou menos isso, né? E é exatamente esse versículo que é considerado aquilo que a gente falou aqui, o proto-evangelho, o primeiro evangelho. Porque está anunciando, né, que aquele estado de coisas, e que sim, as pessoas não têm noção, né? Do que era a perfeição antes da queda e o cenário de desolação, né? Às vezes a gente vê filme sobre uma possível guerra nuclear, o jeito que fica. Foi mais ou menos isso que aconteceu, e acredito que mais grave ainda, porque o cenário anterior era muito melhor do que qualquer paisagem bonita que a gente tenha, né? Então, realmente, esse fato, a desobediência, e aqui vale falar, Rony, que as pessoas têm uma ideia, não, que o pecado foi o sexo, né? Mas não, Deus tinha abençoado Adão e Eva justamente para encherem a terra. E como eles iam encher a terra? A sexualidade é projeto de Deus para o homem, é algo abençoado. O que a queda trouxe foi uma distorção da sexualidade, mas isso vale uma outra discussão depois. Mas é só para deixar claro que o pecado do ser humano, o pecado de Adão e Eva, foi a desobediência a um limite que Deus tinha colocado. Bom, então dando continuidade aqui, né, depois da queda, depois do pecado do homem, eles são expulsos ali do Éden. E aí a gente já parte pro 4º capítulo, onde a gente vê ali o início da primeira civilização, né? De como é construída ali. E a gente vê que Adão e Eva têm filhos. Aí a gente já começa logo com o assassinato, né, dos filhos dele, que Caim que mata Abel. Tem muitos detalhes aqui, a gente combinou antes de não ficar entrando em todos eles, porque Gênesis tem 50 capítulos, mas às vezes eu tenho a impressão de que ele tem uns 500, assim, pela quantidade de informação que tem aqui, a quantidade de personagens. Conceitos riquíssimos, né? Como a gente falou, é o livro das origens, está explicando como entrou o assassinato, como entrou a inimizade, competição entre irmãos, inveja, toda essa questão, né? Entra aí. A maioria das coisas que acontece aqui em Gênesis é a primeira coisa daquele segmento, né? É o primeiro assassinato, é a primeira civilização, é o primeiro tudo, assim. Gênesis é muito rico também por isso. E, enfim, ali, após o assassinato, a gente vê então como a civilização toda foi formada, até que entra a figura de Noé, que vai ali do capítulo 5 até o capítulo 9, contando a história de Noé, que é outra história muito famosa. A gente sabe que Noé era um homem que agradava a Deus e vivia ali em meio a um povo que não agradava a Deus, tanto que a gente vê, se eu não me engano, no capítulo 6, Deus falando, né, com todas as letras ali, que se arrependeu da criação e decidindo ali botar um fim, lançar o dilúvio, até que ele se compadece de Noé e de sua família. Enfim, a gente vê a arca sendo criada, eles, então, vivendo ali um grande período sobre as águas, né, ali dentro da arca, e depois se restabelecendo num local físico. E ali a gente já vê também a questão da Torre de Babel, né? Então, pós-dilúvio, a gente vê então a civilização toda se formando novamente ali.
e a gente vê que os homens queriam construir uma torre, e Deus não se agradou daquilo pela motivação do coração dos homens, que era de se vangloriar a respeito daquela torre, né? E Deus começa a confundir as línguas, e ali a gente vê novamente uma origem, como que surgiram os diversos idiomas que a gente tem hoje, tudo ali, coisa da Torre de Babel, né? Exato. É muito legal, muito interessante. E termina aí esse 11º capítulo falando um pouco sobre a genealogia, sobre a descendência, na verdade, de Sem, que foi um dos filhos de... O que ela me olhou assim? Você falou céu! Então termina aqui o 11º capítulo, a gente vendo então um pouco sobre a descendência de Sem, que foi um dos filhos de Noé, eu ia falar de Abrão, e em meio a essa descendência, um nome nos salta, que é o nome de Abrão, exato, que faz parte ali da descendência de Sem, e de Sem, que vai ser ali o grande personagem a ser explorado nos próximos capítulos todos. Eu acho Abrão um dos personagens mais relevantes daqui de Gênesis, não só pelo tempo de tela que ele tem bastante, né? Então, 13 capítulos aqui, basicamente, desde de que insere ali Abraão na narrativa até a sua morte, mas também porque desde quando ele aparece a gente vê que ele era um personagem muito importante, porque parte dessa importância era atribuída pelo próprio Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui, no 12º capítulo começa a história de Abraão. Começa já assim: então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então a gente já fica, nossa, o cara né, já começa assim, Abraão já é inserido dessa forma aqui na narrativa, e a gente já fica, nossa, que legal, é um cara que a gente já sabe desde o começo que vai ser importante, e aqui tem mais uma dessas coisas que a gente entende pela releitura, né? Por saber o restante das coisas, né? Porque por vários momentos aqui Deus fica falando que por conta da descendência de Abraão, todos os povos da terra serão abençoados, e a gente ficaria pensando, talvez acharíamos isso meio enigmático, né? De que forma isso vai acontecer? E a gente sabe que posteriormente Jesus ele é da descendência de Abraão, Abrão que vira Abraão, né? Isso. E enfim, aqui a gente vai ter toda a história de Abrão. Tem alguma coisa que vale a pena ressaltar? É interessante, né? Sempre, quando a gente olha para Gênesis, é o livro dos inícios. Aqui a gente vê o início, o embrião de um povo. É verdade. Povo da primeira aliança, do povo de Israel. E esse nome já a gente explica por que o povo de Israel, porque essa nação ganhou esse nome, né? Sim. Mas aqui Deus já está declarando que a partir de Abraão seria formado um povo, né? E o Velho Testamento todo é a história deste povo, né? Por isso a relevância tão grande de Abraão. Uma curiosidade, né? Abraão é considerado o patriarca, e aqui o Rony está entrando nessa fase que é chamada da fase dos patriarcas, né? O principal deles, o cabeça é Abraão. Ele é o patriarca das 3 grandes religiões mundiais, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Também, que legal. Né? Eles se entendem como descendentes de Abraão. Muito legal. E aqui a gente vê então toda a história de Abraão, né, que com sua esposa que era estéril e Deus lhe prometendo um filho. Ali a gente vê que primeiro ele tem um filho com a serva egípcia de sua esposa, Agar, e é o filho Ismael. E não era o filho que Deus tinha prometido para Abraão, na verdade o filho da promessa nasce ali um pouco mais para frente, que é Isaac. A gente vê também um momento em que Deus pede aquele filho, né? Então Deus provando ali Abraão, pedindo para que ele sacrificasse o filho da promessa. E foi um momento assim bem dramático na vida de Abraão, bem agoniante ali, mas a gente vê que por fim Deus na verdade estava mais testando mesmo. Abraão queria saber se ele amava mais o próprio Deus do que a promessa de Deus sobre a sua vida, e a gente vê que por fim não foi preciso matar Isaac. E enfim, aí no meio tem a destruição de Sodoma e Gomorra, Ló, que era o sobrinho de Abraão que vivia lá, tem a história da mulher da estátua de sal, tem muita história aqui de Abraão. Mas eu acho que é importante a gente entender mesmo sobre ele aquilo que o pastor falou, que o Antônio falou. Por favor. Melhor.
que ele ali iniciaria toda uma descendência que ficaria depois ali muito famosa, né? Toda uma descendência, todo um povo específico aqui e de papel primordial em toda a história aqui, principalmente do Velho Testamento. E dali pra frente, gostaria que você conduzisse claro, o diálogo. A relevância de Abraão, ele é chamado de o pai da fé, né? Porque assim, o que Abraão fez, né, para conquistar o favor de Deus, esse chamado? Não, Deus, na sua sabedoria, na sua soberania, escolheu Abraão e ele respondeu em fé. Por isso ele é chamado de o pai da fé. A Bíblia diz que aquilo foi creditado, foi colocado na conta de Abraão como justiça, como justificação, né? Ele foi declarado justo, santo, porque ele acreditou, né? E aqui tem um chamado para todos nós, né? Ao longo de toda a história bíblica você vai ver esse chamado, e isso envolve a nossa vida. A partir de Abraão, então, começa aí o ciclo dos patriarcas. Muitas vezes a gente vai ver essa referência a Abraão, Isaac e Jacó. Sim. O filho e o neto de Abraão, Isaac e Jacó. Nos capítulos seguintes, aí, após esse ciclo de Abraão, começa o ciclo de Isaac, que é um pouco menor, né? Ele está ali intermediário entre Abraão, que ganha bastante tempo aí da narrativa, e depois Jacó tem um tempo um pouco maior também. Isaac é relativamente curto, né? Ele é esse filho da promessa, que Deus faz esse desafio que o Rony colocou aí de entrega, e de fato houve uma entrega. Assim, a maioria das pessoas conhece, mas não quero dar spoiler para quem não conhece. Vale a pena, pessoal, mesmo você que talvez não se defina como cristão, assim, as histórias são muito ricas e muito interessantes, né? Prende atenção, vale a pena filme, vale a pena série, vale a pena tudo. É verdade, ele estava também recomendando uma série nos bastidores, gente, The Chosen. The Chosen, que é acerca do Novo Testamento, mas assim, as narrativas bíblicas são riquíssimas do ponto de vista literário, de interesse, da história em si, então vale a pena. Mas tem esse ciclo de Isaac e em seguida começa o ciclo de Jacó, que é muito interessante, né? Esse menino que nasce não teria o direito de uma continuidade como seu irmão. Ele era gêmeo de Esaú, e Esaú nasceu primeiro, então todos os direitos de filho mais velho que existia naquela cultura, né, seriam de Esaú, e por algum meio aí, inclusive eticamente incorreto, Jacó toma esse direito. Isso é muito interessante. É lógico, Deus tinha um propósito, poderia fazer cumprir de outra maneira, mas ele quis dar o jeitinho dele. E aqui, abrindo parênteses, Rony, eu acho muito interessante em toda a Bíblia, os heróis, e Jacó é herói, Abraão é herói, Isaac, a gente vê lá no Novo Testamento, os discípulos, você não vê gente perfeita. Sim. A Bíblia expõe o grande rei Davi, assim, a Bíblia expõe, escancara os erros dos seus heróis. São personagens muito complexos, né? Isso dá um caráter de fidedignidade aí para a Bíblia, de algo verossímil. A gente não vê aquela coisa fantasiosa, que é típico dos mitos. Sim. Né? A gente não vê isso na Bíblia, a gente vê aí a verdade nua e crua, os erros, os pecados e tudo mais. E Jacó errou muito, mas Deus tinha um projeto para ele, um propósito. Quando finalmente ele é confrontado numa experiência assim, muito forte, mística e ao mesmo tempo real, né? Deus o confronta na questão da sua integridade, da falta de caráter, de um caráter fraco. Naquele momento de confronto, Deus toca de maneira tão profunda nele, e ele tem um nome mudado de Jacó, que significa enganador, aquele que faz tropeçar. Ele tem o nome dele mudado por Deus para Israel, príncipe com Deus. Detalhe aqui, todos esses nomes, às vezes as pessoas se perguntam, por que tanto nome hebraico termina com El? El vem de Elohim, que significa Deus. Sempre Deus alguma coisa. Entendi. E Israel é príncipe com Deus, um dos principais com Deus. Né? Ele tem a identidade dele mudada. E por isso o povo judeu, o povo hebreu, é conhecido politicamente e até mesmo se identifica espiritualmente como Israel, o povo de Israel. A nação moderna desse povo hoje é o Estado de Israel. Sim. Por causa disso, por causa deste homem. Mais uma origem. Qual a origem dessa nação assim, que está sempre envolvida por tanta polêmica e tanta disputa e tanta guerra e tudo mais? A origem está aí, nesse patriarca Israel.
Bom, Israel tem 12 descendentes, né, 12 filhos, que são que dão origem, mais uma origem, às 12 tribos. Sim. Que depois vão formar vai ver bastante mais pra frente esse povo. E após esse ciclo de Israel, um dos descendentes dele que se destaca, e aí nós estamos indo para o final do livro de Gênesis, algo que ganha bastante tempo e bastante escrita, muitos capítulos. Eu acho que é um dos meus personagens favoritos de Gênesis. Isso, que é José. Que se destaca, né? E há toda uma polêmica, um enredo lindo também. Muito legal, gente. A história de José. Exato. Escancara a questão até de competição entre irmãos e tudo mais. Sim. E que assim, todo mundo que tem pelo menos um irmão, 2 irmãos, sabe que existe sempre essa competição. Não, aí a gente vê essa questão da irmandade em todos os gêneros, né? A gente vê primeiro um irmão matando o outro, depois a gente vê Jacó sacaneando lá Esaú pra conseguir a bênção, depois a gente vê com José. Os irmãos de Gênesis eram meio travessos, né? Era pior que você e o Roger. Era pior que você e o Roger, gente. Mas você vê isso também, você vê eles se juntando por alguns propósitos. Sim. E tudo mais. Você vê aspectos de redenção depois, mais pro final do livro, quando eles estão dispostos a se sacrificar. Sim. Né? Então uma mudança, e esses processos lindos ocorrem por todo o livro de Gênesis, por toda a Bíblia, na verdade, a transformação possível do ser humano através de uma ação de Deus, de uma ação corretiva de Deus, né? Então é lindo esse ciclo de José, temas como perdão, né, como propósito, como sofrimento. Por que, né, o sofrimento? Uma perspectiva sobre o sofrimento. Aqui é inevitável dar um spoiler, né? Quando, bom, para resumir rapidamente, José, traído por seus irmãos, ele acaba indo parar no Egito, uma nação importante, a nação mais importante da época. Ali ele é escravizado, ali ele é preso, injustamente, e por aquelas ações maravilhosas de Deus ele é colocado como o segundo homem mais importante do mundo. Ele vai daqui ali, né? Exatamente, ele sobe e ele seria o equivalente de um primeiro-ministro do país mais importante de hoje. E ele tinha a cargo dele toda a administração da nação mais rica do mundo. E aí tem toda uma história de sonhos, ele tinha questão de interpretação de sonhos e tudo mais, e isso o coloca ali, e Deus age, ele orquestra essas situações de maneira que, num tempo de escassez, os seus irmãos vão até o Egito e são colocados frente a frente com ele sem o reconhecerem. E a história é lindíssima de você chegar realmente às lágrimas quando você vê. E os irmãos, quando confrontados por isso, né, eles se envergonham. E a atitude tão nobre de José, e que traz também uma verdade maravilhosa, diz, não fiquem assim, né? Não fiquem devastados pela culpa, pelo sofrimento, porque foi Deus que me mandou adiante de vocês para salvar a vida de vocês. Sim. Né? Aí mais uma vez a gente vê algumas figuras que a gente só vai entender na plenitude lá em Jesus, porque foi isso que Jesus fez. Né? E é interessante, José não está dizendo, vocês fizeram tudo certo. Não, vocês traíram de fato, mas Deus usou isso. E essa é a lição do final do livro de Gênesis. Mesmo os fatos mais terríveis, mais sofridos das nossas existências, podem conduzir a um fim que contemple aí a vontade de Deus para as nossas vidas. Enfim, é lindo demais, né, Rony? Gênesis é extremamente rico, a gente vai ver aqui muitos personagens cativantes, né? Eu acho que Gênesis ele é um dos livros que mais reúne, assim, grande quantidade de gerações, ele se passa a longos períodos de tempos, até né? Milênios. Do começo até o fim de Dependendo da Gênesis. interpretação, pode ser milênios, né? Sim. E é um livro que definitivamente a gente está aqui para recomendar para você, porque ele vale demais a leitura. Não é? É isso aí, a gente recomenda mesmo. Então, pessoal, leiam Gênesis. Pastor Antônio. Tony. Não, Tony eu não gosto muito. Tony, a gente conversou um pouco sobre versão. Eu gosto bastante da NVI, que é essa daqui que eu uso, inclusive essa Bíblia lindíssima que eu ganhei do Alanzinho. Valeu, Alanzinho, é nóis. E a gente teve um papo interessante sobre isso também. Qual que você utiliza? Exato. Eu atualmente utilizo a Nova Almeida Atualizada, a NAA. Tava falando pro Rony que
A minha favorita durante muito tempo também foi a NVI, Nova Versão Internacional, porque tem um português contemporâneo e sai fora daquela questão que se alguém está entrando em contato com a Bíblia agora não vai entender nada, aquele palavrório difícil de português arcaico. Mas eu prefiro a NAA porque ela é mais semelhante às versões clássicas, porém com o português contemporâneo. Mas são duas indicações aqui que nós fazemos, né? Tanto a NVI quanto a NAA, sem medo de comprar alguma versão mais rasa, elas são excelentes. Sim, fica aí a nossa dica. E pessoal, leiam Gênesis. Por favor. É o começo de tudo. Gênesis, vocês vão com certeza encontrar várias respostas. E comenta pra gente o que vocês acharam. Qual que é o seu personagem favorito de Gênesis? Qual história ali te chama mais atenção quando você fala Gênesis? O que vem à sua mente? Pra mim, vem bastante essa questão de ser o começo, né? De ser a origem de todas as coisas. A gente encontra ali várias respostas. E por isso, talvez, eu sempre fui muito fascinado por Gênesis. Eu acho que é o livro que a maioria das pessoas mais lê, né? Quem começa aquele plano de leitura. Vão além de Gênesis, mas leiam Gênesis também. Com certeza. Porque Gênesis faz parte da nossa cabeceira, né? Com certeza. Tem que estar ali. Tem que estar. E é isso, pessoal. Muito obrigado por você que nos acompanhou até aqui. Indique esse vídeo para algum amigo seu. E mês que vem a gente vai dar sequência nesse projeto aí, sempre trazendo pessoas à altura para conversar com a gente, né? Muito obrigado de novo, viu, Antônio? Gente, eu nem chamo ele de pastor na vida, né? Mas eu não sei, eu acho que isso é alguma coisa do jornalismo, que a gente fica chamando as pessoas pelo cargo. Mas eu prefiro, né? Você que tá me acompanhando e é aqui do nosso meio, me chama de Antônio, de Tony, tá valendo. Ficamos muito honrados pela sua presença. Alegria pra mim. E até mês que vem, pessoal, dando continuidade aí com o livro de Êxodo. Eu ia falar Hebreus. Por quê? Tchau, pessoal. Tchau, tchau.